Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma aula diferente, tá? A gente vai pedir emprestada a aula das matérias de História e Geografia, e nós vamos usar essas aulas para retomar o nosso projeto de atualidades, tá bom? Do segundo trimestre. Aqui, essa aula de História, vou colocar a primeira parte do projeto, tá? Depois, na aula de Geografia, eu coloco a segunda parte. Então, a gente já lê esse texto juntos, aí vocês já vão saber o que vocês vão ter que fazer na segunda etapa, tá? A primeira etapa, vocês sabem, né? Que era a pesquisa, mas a gente já vai falar disso, tá? Então, a gente já termina com esse assunto hoje, usando essas duas aulas, tá bom? Fica um pouquinho mais demorado, mas pelo menos a gente já finaliza o nosso projeto de atualidades, tá bom? Do segundo trimestre. Antes eu vou dar uns lembretezinhos, tá? Nas matérias de História e Geografia, eu apliquei avaliações, apliquei uma de História em junho e uma de Geografia em julho. A primeira foi no dia 24. Nessa daqui ainda tem uma criança que não realizou, tá? E na do dia 1/7, tem 6 crianças que ainda não realizaram. Então, a Pro pede para vocês irem lá, se certificar se vocês fizeram ou não, tá? Para poder fechar, lançar essas notas, né? E do projeto, a Pro falou que tinham 2 etapas. A primeira etapa era uma pesquisa que vocês tinham que fazer dentro da editoria Economia, e vocês tinham que me mandar até o dia 30 de junho. Ainda tem 2 crianças que não me mandaram, tá? Então, vou pedir. Por que é importante realizar todas as atividades que são pedidas do projeto, gente? Porque tudo isso vai lá para o aplicativo, né? Para o diário online. Tudo isso vai lá para o setor de notas. E esse setor de notas, lá no computador, tem gente que pensa assim, quem é que fecha essa nota? É a professora? É a secretária da escola? É a diretora? Não, quem fecha essa nota é o computador. É o sistema dele que fecha essa nota. Então, se ele percebe lá que está faltando uma nota, porque são algumas notas, ó, tem as avaliações da professora, são essas que eu dou para vocês no Google Formulário. Tem a avaliação multi, que, aliás, vocês vão ter uma depois de amanhã, né, na sexta-feira, dia 14. Tem o projeto de atualidades. Aí ele pega essas 3 notas e fecha, né, o conceito do aluno. Se ele não tiver uma dessas notas, ele não consegue fechar, gente. O sistema do computador, ele não consegue fechar. Então, tem gente que do primeiro trimestre, né, acabou ficando de APP, aquele apoio pedagógico paralelo, que vocês vão ter que fazer um trabalhinho extra. Tem gente que ficou de APP em todas as matérias, porque não conseguiu fechar uma nota de projeto, ou porque não entregou a pesquisa, ou porque não realizou o trabalhinho, que era um desenho, né, do nosso primeiro projeto sobre alimentação saudável. Então, o sistema do computador entendeu, olha, ele não fez tudo, então, o sistema pede para que agora ele faça uma APP de todas as matérias. Então, olha a importância do projeto. Tem gente que acha que não tem nenhuma importância, mas tem. Além do ensinamento, né, gente, que vocês têm, tá? Então, fica bem atento com relação a isso. Então, hoje a gente está retomando o nosso projeto.
em 2 etapas. Cada etapa o aluno vai receber um conceito, ou PLE, plenamente satisfatório, ou SAT, tá satisfatório, ou NS, não satisfatório. Depois, a prova vai analisar esses dois conceitos e vai fechar em um só, e aí sim eu vou passar para a secretária da escola, tá? Esse daqui foi o comunicado da primeira etapa, que a Pro estava pedindo uma notícia, uma reportagem que estivesse dentro da editoria Economia, tá? E era para mandar para o meu e-mail. Joia? E aí a gente, depois que eu li todas as reportagens que vocês mandaram, que eu adorei, muita gente, mas muita gente mandou reportagens sobre esse tema que nós vamos ver agora e que eu acho bem adequado para a idade de vocês, que já é bom ir começando desde cedo. Então, projeto de atualidades, editoria, economia. O tema do nosso trabalho é educação financeira para crianças. Ela promontou esse texto, eu vou dividir ele em 2 aulas, um pouquinho na aula de história, um pouquinho na aula de geografia. Ele já é bem autoexplicativo, tá? Que eu já quis escrever de uma forma como se eu estivesse conversando com vocês. Só que é bom deixar registrado para vocês lerem quando vocês quiserem também. Até treinar a leitura, né? Que hoje lá na aula de português não é treinar leitura em voz alta. Então, até para isso é bom, tá? Mas também é muito bom que vocês leiam esse texto juntamente com a família. Ah, o papai não está em casa hoje, a mamãe não está em casa, não tem problema. Quando vocês estiverem com eles, abram lá nessa aula e leiam. Ah, pode mandar para o vovô, para a vovó, para o resto da família, porque é importante. Todo mundo que convive com você de alguma forma, é importante compartilhar um pouquinho, né, desse tema, porque eles também estão envolvidos na educação, na formação de vocês, né? Todo mundo que convive com você, de alguma forma, está te ensinando alguma coisa, né? Então, vamos lá para nosso texto sobre educação financeira para crianças. Imagine que o planeta que habitamos, o planeta Terra, é a nossa casa. E é mesmo, né, gente? Nessa nossa casa vivemos e dela retiramos tudo o que precisamos para viver. Então, é do planeta que a gente retira água, energia elétrica, comida, combustíveis, né, para os automóveis, meios de transporte, enfim, tudo o que temos vem do nosso planeta, tá? Olha o carinho todo que essas crianças estão tratando o nosso planeta, né, gente? O ser humano, com o seu trabalho, consegue transformar os recursos da natureza em alguma coisa, algum produto com os quais nós estamos acostumados. A gente já viu isso bastante nas nossas aulas de História e Geografia, né? Por exemplo, nós temos uma latinha de refrigerante, houve o trabalho de muita gente, utilizando muitos recursos para extrair da terra o alumínio, do qual a latinha é feita. Só que o alumínio, ele não cresce, ele não dá em árvore. Ele é um mineral. E quando ele é extraído do nosso planeta, vai diminuindo a quantidade dele na crosta terrestre, tá? Podemos dizer, então, que certos recursos naturais serão fim um dia. Então, olha por que a gente tem que economizar, não tem que ficar desperdiçando, né? Por que é legal também o trabalho de reciclagem, né? Para não ter que ficar tirando toda vez alumínio lá da crosta terrestre, né? Podemos dizer, né, então, já falei, né, que certos recursos terão fim um dia. Outros recursos naturais são renováveis, eles vão se renovando. Por exemplo, a gente tem o papel aí do nosso caderno.
Ele é feito de uma substância retirada do tronco de certas árvores. Aí é só replantar, então essa árvore ela é derrubada. Aí do tronco dela se tira essa substância para fazer o papel. Aí nesse lugar de onde ela foi retirada, se planta outra árvore, tá? E aí vai crescer de novo e vai continuar oferecendo para a gente essa substância e a gente continua fazendo o papel. Então, até aí, tudo bem, tem alguns recursos naturais que são renováveis. Só que lá na fábrica, para fazer o papel, não se usa só essa substância dessa árvore, se usam muitas coisas, né? Consome muitos recursos para fazer o papel. O aço que vai nas máquinas, a água, outros minerais, produtos químicos. Então, não é só a substância que sai da árvore, tá? Então, tudo, se a gente for ver, a gente tem que fazer economia, porque senão a gente vai desperdiçando recursos naturais que um dia vão acabar, tá? Não são eternos na natureza. Então, tudo o que fazemos depende de recursos naturais que um dia chegarão ao fim. E nós temos que fazer, então, procurar ter um consumo mais responsável, evitando desperdício ou ainda evitando comprar aquilo de que não precisamos e às vezes até temos demais. Ou seja, precisamos economizar. E o que é isso? O que, Pro? O que é economizar? O que é economia? Todo mundo tem uma noção do que seja economia. Por exemplo, quando os nossos pais eles não compram alguma coisa que nós queremos, muitos desses papais e mamães falam, ai, não vou comprar isso hoje porque a gente precisa economizar, precisa fazer economia. Mas parece que fazer economia é só deixar de comprar algo. Mas não é só isso. Economia é gastar qualquer coisa da melhor maneira possível. E isso nós só descobrimos se nós tivermos um objetivo a atingir. Por exemplo, eu vejo que tem gente que é muito consumista com roupa, por exemplo. Quer comprar roupa todo mês. Todo mês, às vezes, tem roupas lindas, maravilhosas dentro do guarda-roupa, ainda estão em ótimas condições, né, de uso. Não, mas ela já quer uma outra roupa. Aí você vai olhar essa pessoa, ela não tem ainda nem a casa própria dela, mas ela gasta com um monte de outras coisas. Ela não consegue guardar um pouquinho desse dinheiro para conseguir um bem maior. Então, é assim, se ela não tiver um objetivo para atingir, pode ser que ela fique gastando, tá? Então, a pessoa que faz um pouco de economia é quando ela tem um objetivo a alcançar. Então, por exemplo, ela vai juntando dinheirinho, por exemplo, num cofrinho, né? Se for uma criança, é bem legal ter um cofrinho. Esse dinheirinho que começou tão pouquinho, olha como ele vai aumentando ao longo do tempo. E aí, essa pessoa, se for um adulto, por exemplo, vai fazendo conta, vai chegar a hora que vai conseguir ter um bem. Por exemplo, cria um carro. Olha a chave do carro aqui. Conseguiu, por quê? Por esforço próprio, né? De não gastar tanto em coisas que às vezes vocês já têm bastante, né? E olha só, pessoal, atenção! Dinheiro não dá em árvore, tá bom? Isso é feito, não dá em árvore. Não existe assim, eu vou ficar jogando aguinha nessa árvore, toda vez ela vai dar bastante dinheirinho. Não, isso é só brincadeirinha, isso não existe de verdade, tá bom? A economia é uma coisa importante que está presente tanto na vida de um país, quanto na vida de qualquer coisa, por mais minúscula que seja.
Por exemplo, vamos pensar num país. Se um país precisa se desenvolver produzindo bens materiais para o consumo, tanto de nós que moramos nesse país, como se ele quiser exportar, né, vender para outros países, esse país ele tem que acumular algumas riquezas. Ele precisa poupar, ele precisa ter dinheiro em caixa. E esse dinheiro vai servir para quê? Para comprar máquinas para as indústrias, né? Para construir escolas, para educar a população, para investir em ciências e tecnologias, né? Para o nosso país ficar cada vez mais moderno, mais atualizado. Enfim, é preciso ter dinheiro para aplicar naquilo que fará com que esse país atinja o seu objetivo, que é qual? Ser um país desenvolvido, tá? Então, tudo leva à economia, né, gente? Não é só uma coisa pessoal, individual nossa. Uma coisa mais grandiosa também, como de um país, né? Economia de um país. Da mesma forma, por exemplo, uma família. Imagina que uma família ainda não tem a sua casa própria. Ela mora ou na casa de algum parente, ou ela paga aluguel. Mas as pessoas dessa família estão trabalhando, né? Estão recebendo seu salário. Aí essa família precisa decidir. Ah, eu quero ter casa própria em que momento da vida, né? Se for, ela tem que pensar assim, ó. Se ela gastar o dinheiro com o que é essencial, por exemplo, ela não pode deixar de comer. Comida é essencial. Comprar produto de higiene é essencial, né? Então, ela tem que pensar, eu vou pegar esse meu dinheirinho e vou distribuir para as coisas essenciais. E vou guardar uma outra parte. Então, ela não pode, por exemplo, gastar com o que é supérfluo, com algumas coisas que podem esperar, podem ser adiadas. Por exemplo, todo ano fazer festa de aniversário num buffet, ou então jantar sempre em restaurantes muito caros, ou trocar o carro todo ano, quero ter o carro do ano, né? Então, economizar não é só deixar de gastar em tudo, mas é gastar com inteligência para conseguirmos o que queremos, tá? Volta aqui, ó. Vai guardando dinheirinho, vai juntando, vai fazendo as contas. Nossa, eu quero comprar uma casa. Quanto é que eu preciso juntar? Quanto que eu posso guardar por mês do meu salário, né? Até o dia que eu vou ter, ó, a chave da minha casa. Só que só consegue a casa se você souber fazer economia, se você souber poupar, não ficar gastando sempre com o que pode ser adiado, né? Isso daí tudo é uma questão de disciplina, né, gente? E olha aqui, gente, atenção. Dinheiro não cai do céu. Isso é brincadeirinha, não existe de verdade, tá? Mesmo uma criança pode e deve fazer economia. Vejamos, você quer comprar um brinquedo que custa, por exemplo, R$ 100. Em vez de você pedir o brinquedo para os seus pais, tem criança que não é só pedir, não. Ela pede, ela chora, ela esperneia, ela dá vexame lá no shopping, no mercado. Por que você não economiza parte do que ganha? Às vezes você ganha um dinheirinho do vovô, da vovó, do papai, da mamãe. Por que ao invés de você gastar todo esse dinheiro, você gasta um pouquinho com alguma coisa que você esteja com vontade agora e guarda uma outra parte, tá? E aí você vai conseguir comprar o seu brinquedo com o seu esforço próprio, sem ficar sempre dependendo, né,
de que alguém compre para você. Por quê? Porque nós sempre valorizamos mais aquilo que nós conseguimos com esforço. No caso, o esforço de termos deixado de gastar parte do dinheiro para economizarmos. Ou seja, se economizamos, precisamos saber por que nós estamos economizando. Não é só guardar, guardar, guardar. Você precisa ter um objetivo, você precisa ter uma meta. Eu vou guardar porque lá pertinho do fim do ano eu vou querer comprar um brinquedo. E ele é um pouquinho mais caro, né? Precisa de mais recursos, então eu vou juntar aos pouquinhos. Vou deixar de ter alguma coisa agora para ter um bem maior no futuro, tá? Então, aqui temos as criancinhas já com seus cofrinhos, né? Aqui a família ensinando os filhos a pouparem. Isso é muito positivo. Agora a gente vai assistir um vídeo bem interessante, depois vocês vão discutir um pouquinho com a família, tá? Então vamos ver. Eu quero! Outro dia a mamãe te dá, tá? Não faz assim. Vai escolher outra coisa, então. Escolhe uma coisa baratinha, vai. Ok. De birra em birra, cada vez mais os filhos têm poder de decisão nos gastos da família. É o que diz uma pesquisa realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro entre mães de todas as classes sociais com filhos de 2 a 14 anos. Em 2000, 71% das crianças e adolescentes já influenciavam fortemente as compras familiares. Em 2005, esse percentual aumentou para 82%. Meu dinheiro vai quase todo com ele, praticamente com ele. Brinquedo, é bala, é tudo que ele quer. Eu compro, chega no final do mês, tô sempre sem dinheiro. Isso é ruim? É péssimo. Tem que morrer essa onipotência de que é ela quem decide, é ela quem sabe, num momento que ela não tem condição de decidir. Mas vem acontecendo exatamente o contrário. Segundo a pesquisa, no supermercado, por exemplo, 23% das compras são de produtos escolhidos pelas crianças e pré-adolescentes. Nós vamos agora acompanhar a Fernanda com seus 2 filhos, o Bruno, de 4 anos, e a Luísa, de 1 ano e 4 meses, durante algumas compras. Será que pequenos assim, eles já mandam no bolso dos pais? Biscoito. Esse aí, leva outro. Eu quero levar esse também. Você já pegou bolinho de chocolate? Eu também vou levar isso. Agora eu vou levar isso. Você quer tudo. Esse você também não pode comer. Ela ainda é um bebê e não obedece, não. Eles não aceitam nem negociar. Tira alguma coisa daqui de dentro e leva isso. Eu não vou tirar. Por que você não consegue falar não? Porque eles são tudo que eu tenho, né? É a minha vida, eu não vou dizer não pra ele. O maior amor do mundo, dizer pro filho que, lamentavelmente, a mamãe não vai comprar isso porque nós não precisamos ou nós não podemos. Isso acontece muito pela culpa da mãe. Exatamente o Segundo a pesquisa, na hora das compras, mães que trabalham fora têm mais dificuldade em dizer não do que as mães que não trabalham. E isso influencia diretamente na reação dos filhos quando os pais se recusam a comprar alguma coisa para eles. Filhos daquelas que não trabalham e que não têm dificuldades em impor limites, normalmente reagem com compreensão. Já os filhos das mães que trabalham fora e que têm dificuldades em dizer não, reagem com inconformismo e incompreensão. A pesquisa divide as crianças em 3 grupos. As rebeldes são a maioria, 40%. Elas têm entre 3 e 6 anos e pertencem às classes A e B. Essas são as que fazem birra. Quando ela pede alguma coisa e você não dá, como ela reage? Ela é muito nervosa. Ela quer me bater, quer... Ai, como é que ela tá? Puxando o cabelo. Os
Os compreensivos são 27%. A maioria das classes C e D entendem perfeitamente quando os pais dizem não. Se ela não tem na hora, ela espera. Tem que pegar até calma. Ela entende, assim, não reage bem, né? 33% das crianças são estrategistas. Deixam de pedir por um tempo, mas voltam a insistir depois. Eu fico só pensando no que eu queria comprar. Você não consegue nem estudar? Não consigo nem estudar. Esta psicanalista alerta. A criança tem que aprender a lidar com a frustração, a controlar o seu desejo para não sofrer mais tarde. Hoje, para Aline, Maiara e Vitória, comprar virou um transtorno. Quando eu quero muito uma coisa, aí eu vejo que eu já tenho essa coisa, mas aí eu fico pensando, eu tenho que comprar para ficar melhor. Quando os pais podem perceber que o desejo de consumir do filho, da criança ou do pré-adolescente está virando uma doença? Quando ela entra em angústia, quando ela não esquece mais aquilo que ela quer comprar. Por exemplo, quando ele não acha que ele vale alguma coisa, sem ele estar com aquele objeto do consumo. Se você não tem um celular que o seu amigo tem na escola, como é que você se sente no grupo? Eu fico, eu me sinto às vezes, assim, quando é uma coisa muito que eu não posso ter, eu me sinto um pouco triste, porque eu sinto um pouquinho inferior. Inferior por quê? Porque eu queria ter o celular que ele tem e eu não tenho. Os pais devem prestar atenção nas seguintes situações. Seu filho usa tudo que compra? Ele perde o interesse logo depois da compra? Ele continua com o desejo de comprar mais alguma coisa logo em seguida? Se o pai que estiver em casa ouvindo essa pergunta se identificar com alguma dessas situações, o que significa? Que ele tem que aprender a dizer não. Não faz assim. Pai, tem coragem de deixar teu filho enfrentar essa ansiedade. Eu quero porque eu acho que eu vou morrer se eu não tiver. Deixa ver que não vai morrer. Você vai deixar o teu filho descobrir uma outra maneira de viver. É fazer o filho mais feliz? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Legal, né, gente? Uma coisa assim bem instrutiva, que é muito bom vocês assistirem com os adultos de casa, mandarem para os avós, para os tios, né? A gente tem que saber uma diferença bem grande entre ser e ter. Será que é mais importante, né? Ser ou ter? Será que é importante só a gente comprar, sem precisar, né? Às vezes a gente vê que tem criança que vai no mercado, é bolacha recheada, que já nem saudável é, né? Aí a mamãe fala, mas filho, nosso armário tá cheio de bolacha recheada. Ah, não, vamos levar mais umas 3 ou 4. Então isso daí já não é necessidade, isso daí já é consumismo. A criança quer comprar. Eu passei uma situação, faz muitos anos atrás, que teve um aniversário na sala de aula, que era na hora do recreio. E aí, eu arrumei a mesinha, tudo, né? Era uma época que podia ter aniversário ainda. Hoje já não pode mais, ninguém trazendo nada de fora, né? Porque a gente não sabe como é que é, de onde veio, se vai ter algum problema com contaminação, tá? Então, quando podia ter, eu arrumei tudo, a mesinha. Aí veio um aluninho com um dinheirinho na mão. Aí ele falou, Pro, eu não quero nada aqui do aniversário, não, quero comprar na cantina. Falei, nossa, mas tem tanta coisa aqui para você comer, né? Ah, não, quero comprar na cantina. Eu falei, mas o que você vai comprar na cantina? Ele falou, vou comprar pão de queijo e um refrigerante. Aí eu mostrei para ele, olha, exatamente o que tem aqui na festa, pão de queijo e refrigerante. Mesmo assim, ele quis, por quê? Porque ele já estava acostumado a gastar. A intenção dele não era nem o que ele ia comer. O que ele queria era gastar o dinheiro.
Então, gente, a gente tem que aprender desde cedo a gastar, se for necessário. A gente tem que se preocupar muito mais com o nosso ser, com a pessoa que a gente é, não se preocupar se o outro tem, o que o outro tem, que eu quero ser igual. Não, você é você, gente. Seja feliz do jeito que você é, com as coisas que você tem. Dê valor para as coisas que vocês têm. Elas foram conquistadas com tanto esforço, tá? Então, fica essa mensagem aí, que é muito mais importante ser do que ter. E é isso, gente. Essa daqui vai ser a nossa primeira parte, tá? E daqui a pouco a gente volta em outra aula de geografia e a gente vai para a segunda parte do nosso projeto e aí eu já vou falar para vocês qual vai ser o trabalhinho de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Leiam mais esse texto e mostrem para a família, tá bom? É importante porque são as pessoas que estão envolvidas na formação do caráter de vocês, né? Na formação da pessoa que vocês são e serão nos próximos anos, tá bom? Um beijo bem carinhoso da Pro. Bye, bye, gente.